Seu exame já veio assim? Glicose normal. Então você pensa, está tudo bem. Mas existe um detalhe que pouca gente percebe. Glicose normal não significa metabolismo normal. O risco de desenvolver diabetes pode começar muito antes da glicose subir. Muitas vezes os exames ainda estão dentro da referência, mas o metabolismo já começou a mudar. Como identificar esse risco antes do diagnóstico aparecer? Quais exames realmente ajudam? Quando o Roma-IR faz sentido? E como interpretar a insulina, mesmo quando a glicose está normal? Eu sou a doutora Ana Gregória, médica endocrinologista, e hoje a gente vai olhar para algumas pistas que aparecem na prática clínica e nos exames. E algumas dessas situações são muito comuns no consultório. Deixa eu te contar um exemplo. Uma paciente chega trazendo os exames e ela já diz logo: doutora, minha glicose está normal, mas eu não estou me sentindo bem. Ela conta que tem dificuldade de perder peso, que a energia oscila ao longo do dia e que sente fome pouco tempo depois de comer. Talvez tu já tenhas ouvido alguém dizer algo parecido ou até já tenha pensado nisso. Quando começamos a conversar melhor, aparecem outros detalhes, como história familiar de diabetes e de doença cardiovascular. Isso já acende um alerta. No exame físico, alguns sinais chamam a atenção. Maior acúmulo de gordura na região abdominal, com aumento dessa circunferência abdominal, e um escurecimento da pele, principalmente em regiões de pescoço, axilas e virilhas. Um sinal que pode estar associado à resistência insulínica. Então, voltamos para os exames. E aqui acontece algo muito comum. Glicose normal, mas com um detalhe importante. Olha só, glicose normal não significa metabolismo normal. Mas se tu quiseres entender melhor esse mecanismo da resistência insulínica, no vídeo anterior aqui do canal, eu explico isso com mais detalhes. Vale a pena assistir também. A insulina é o hormônio que permite que a glicose entre na célula. Quando o corpo começa a responder menos a esse hormônio, o organismo tenta compensar, produzindo mais insulina, e isso pode acontecer durante anos, mesmo com a glicose normal. Então, nos exames a gente encontra curiosidades. Glicose dentro da referência, mas com insulina elevada. Quando combinamos glicose e insulina, podemos calcular um índice chamado Roma-IR. O Roma-IR é um dos métodos indiretos mais utilizados para estimar a resistência insulínica. Ele é usado tanto na prática clínica quanto em estudos epidemiológicos. Mas tem pontos que devem ser considerados. Não existe um valor de corte universal. Esses valores variam dependendo da população, da idade e também do índice de massa corporal. Mesmo assim, quando bem interpretado, ele pode ajudar a identificar resistência à insulina anos antes do diabetes aparecer. Em alguns casos, cerca de 5 a 10 anos antes. E isso abre uma janela importante para a intervenção precoce. Mas é importante lembrar, Roma-IR não deve ser interpretado isoladamente. Ele precisa ser analisado junto com história clínica, com exame físico, outros exames laboratoriais, além dos fatores de risco de cada paciente. E algo parecido acontece com a própria insulina. A dosagem isolada pode mostrar hiperinsulinemia, que é o aumento da insulina no sangue, mas os valores de referência laboratoriais muitas vezes consideram normal uma população que já apresenta algum grau de disfunção metabólica. Por isso, na prática clínica, não olhamos apenas o número. É como montar um quebra-cabeça. História familiar, os sinais do exame físico, o perfil metabólico, os níveis de insulina e o Roma-IR. Quando essas peças começam a se encaixar, o padrão metabólico começa a aparecer. O diabetes
não começa quando a glicose sobe. Ele começa quando o metabolismo começa a falhar. E reconhecer esses sinais cedo pode mudar completamente a história. Mas aí surge outra pergunta importante. Se a resistência à insulina já começou, o que realmente muda esse processo? Se tu queres acompanhar essa série sobre metabolismo e risco de diabetes, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque muitas vezes o risco começa antes do diagnóstico. E entender isso cedo pode mudar o rumo da história. E lembrando mais uma vez, aqui a endocrinologia fala a língua da vida real.